Essa noite eu quero continuar pensando sobre Jesus Cristo. Quero começar te fazendo uma pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? O que Jesus representa na sua vida, na sua história? Como que a sua vida é definida? Houve uma proposta na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para que os livros de história sejam retirados antes de Cristo e depois de Cristo. Há uma proposta de um parlamentar ligado ao Partido dos Trabalhadores, um parlamentar que se declara ateu, e eu fiquei parando, analisando isso. Essa semana faleceu um querido pastor, um estimado pastor, um amigo, pastor Antônio de Jesus. Pastor Antônio de Jesus, ele fez parte da Assembleia Constituinte Brasileira. Ele era deputado federal pelo estado de Goiás. Pastor Antônio de Jesus, ele é responsável para que no caput da nossa Constituição fosse registrado que no ano de 1989, do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa foi uma adição do pastor Antônio de Jesus. Além dessa, ele fez uma outra adição dizendo que em todas as reuniões da Assembleia Legislativa Federal, na Câmara dos Deputados, ao início de todos os trabalhos só iriam se iniciar após a leitura da Palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma época em que tentam realmente destruir a fé cristã, os princípios cristãos, que estão tentando reescrever, fazendo uma reengenharia social sobre os pressupostos da civilização ocidental, dizendo que o cristianismo e o Senhor Jesus Cristo não faz parte da história do nosso continente, do nosso povo ocidental. Eu e você precisamos estar atentos e alertas para que a gente não caia e seja enveredado por esses caminhos. Jesus é imutável. Hebreus 13, 8. Vamos falar juntos esse versículo. Pedi para a Carol colocar. Vamos falar juntos? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vamos falar só as irmãs? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A voz do céu, os homens, vamos juntos? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Senhor, continua, Deus, a tua obra aqui nesta noite, Senhor. Continua, Senhor, a falar em nossos corações, a despertar, ó Deus, a nossa compreensão do teu evangelho e da vida do teu filho, em nome de Jesus. Amém. Para você, tanto faz como tanto fez retirar da história do povo ocidental a figura do nosso Senhor Jesus Cristo? Para você, você acha que isso indifere? Se você acha que isso indifere, você não é cristão. Você é um teísta. O que é um teísta? Um teísta é alguém que acredita num Deus, mas não acredita que esse Deus esteve aqui entre nós. Sendo teísta, então você não acredita que Deus pode interferir na sua vida. Então, com isso, você não acredita que você pode ter uma experiência pessoal com Cristo Jesus. Eu não acho que aqui entre nós vamos ter uma pessoa ateu.
que aqui não é um lugar para se conhecer uma pessoa que não acredita em Deus. Acho que todos que estão aqui acreditam em Deus. Então, a possibilidade talvez seja que você seja um teísta. Você acredita em Deus, mas você não vê de fato a relevância de Deus para a sua vida. Você não vê a relevância de Cristo para a sua vida e para a sua história. E aí é um problema sério, porque a sua vida nunca encontra de fato a verdade do Evangelho, a mensagem do Evangelho. Por isso que somos igreja. Nós somos igreja porque nós somos um povo que se reúne em torno do nome do Senhor Jesus Cristo. Para sermos igreja, então, nós precisamos professar a nossa fé publicamente, que nós cremos que Jesus Cristo, Ele é uma figura histórica, e Ele é o nosso Salvador, e Ele é o nosso mediador, e Ele é o Filho de Deus, que veio e viveu entre nós. Nós somos igreja porque nós confessamos este Evangelho, que Jesus Cristo, Ele viveu 33 anos entre a existência humana, Ele morreu, e ao terceiro dia Ele foi ressuscitado de dentre os mortos. E sendo ressuscitado, Ele comissionou a sua igreja a ir a pregar o Evangelho, a pregar a mensagem do Evangelho, que é Jesus Cristo. Então, quando nós, nesta noite, vamos celebrar a ceia do Senhor, nós estamos simplesmente cumprindo o que o Senhor Jesus Cristo disse, que nós deveríamos então sermos portadores desta mensagem. Pastor, mas o que tem a ver esse versículo? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aqui é o final da carta de Hebreus. O autor nós não sabemos quem seja. Alguns, a grande maioria, diz que pode ter sido Paulo, mas alguns acreditam que pode ter sido uma mulher, porque aqui fala que foram com poucas palavras que ela escreveu essa carta de 13 capítulos, então pode ter sido uma mulher também, não sabemos, mas não é o tema aqui central, é só para a gente entender algumas questões que estão sendo colocadas. Mas o principal, essa carta tem um propósito: mostrar a centralidade de Jesus Cristo. Desde o seu início até o final, ele vai falar de Jesus Cristo. O texto que nós lemos, então, é o final desta carta, dizendo então que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Qual Jesus é o mesmo ontem? Que Jesus é mesmo hoje? Que Jesus será para sempre? Você tem condição de você ter pelo menos um arcabouço, um arrazoado para explicar isso para uma criança de 8 anos? De sentar e explicar, olha, Jesus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo para sempre. Uma criança de 8 anos, a primeira pergunta que ela vai te fazer, então, Ele nunca envelhece? Ele não envelhece? E aí, o que você diria para essa criança? Que Jesus é um bom velhinho, barbudo, que está lá em cima sentado num grande trono? Não. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Para isso, então, a gente precisa compreender esta realidade de tempo e esta realidade de Cristo. Por isso que eu iniciei a minha reflexão falando justamente dessa proposta que não vai passar, vai ser bloqueada. Um grande número de cristãos já estão se mobilizando contra essa medida, que tem o apoio do Dória, infelizmente, que ele disse que, olha, eu não posso me envolver com essas coisas da Secretaria de Educação.
quem eu coloquei lá, mas Ele escolheu uma pessoa, e é uma pessoa que está dizendo para isso. Nós queremos ensinar os filhos daqui para frente, as crianças daqui para frente, que elas não saibam nada de religião, que eles não saibam nada de onde veio a matriz sociológica, da matriz de pensamento da história do mundo ocidental. Nós existimos porque Cristo veio. O povo ocidental é um povo diferente, porque é um povo que foi baseado a partir dos ensinos de Jesus. Tanto é que você não vê que no ambiente ocidental existem muitos casos como nós vemos de grupos terroristas. Isso é um fator que a gente precisa aprender a analisar. O número de solidariedade é muito maior no mundo ocidental do que muitas vezes no mundo oriental. Então, às vezes a gente está assim apaixonado com os budistas. Vocês sabiam que a guerra mais antiga que existe no mundo é entre os povos budistas? É uma batalha sanguinária. E nós somos muitas vezes iludidos com esse pensamento. O diferente na história da humanidade, Jesus Cristo. Quem veio e disse para amar o inimigo foi Jesus Cristo. Quem veio e disse para que você não revide aquele que te agrediu, mas que você ofereça a sua outra face. Aquele que disse que você não deveria desistir da pessoa, mas você deveria caminhar uma segunda milha com a pessoa. Esses ensinos vêm do Senhor Jesus. E quando nós falamos que Jesus é o mesmo ontem, nós estamos querendo dizer que Ele é Jesus Cristo desde a eternidade. E desde que antes viesse a existir toda a história da humanidade, todo o cosmos ao qual nós vivemos, antes que viesse a existir, Jesus Cristo já existia e Ele era o mesmo. E quem é o Jesus? Jesus é o Filho de Deus, mas Jesus é o príncipe Ele é o Emanuel, que quer dizer Deus com. Ele é também o todo-poder. Ele está querendo dizer para nós que é Ele, este ser humano, antes de vir à existência humana, Ele é o mesmo. Ele que é conhecido como Cordeiro de Deus, como nós cantamos, mas que Ele também é conhecido como o Leão da tribo de Judá. Ele que é conhecido também como Homem de Dores, que pelas suas feridas e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele também é conhecido como a estrela da manhã. Ele que é conhecido como o pão do céu, o pão que veio, que daqui a pouquinho nós vamos partilhar. Ele se denominou como o pão da vida, e todo aquele que comer do pão da vida não terá mais fome. E Ele se tornou aquele que dizia que aquele que o conhecesse, rios de água viva fluiriam de dentro do coração dele para fora. É Jesus Cristo. Jesus Cristo não é um mito criado por homens, não é uma historinha criada na cabeça de um escritor. Ele é uma pessoa. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele foi criado por Deus? Não, Ele é autoexistente como Deus, assim o é. Ele não foi criado nem mesmo por Deus, porque Ele é o próprio Deus, segundo João nos diz. Que vimos então a glória do Pai estava onde? No unigênito de Deus. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo ontem. Você não pode diminuir a divindade de Jesus Cristo. Você não pode diminuir o poder de Jesus Cristo. Você não pode circunscrever em nenhum momento
o poder e a ação de Jesus Cristo. Porque desde a criação Ele já existia, Ele já era, Ele já é. Assim como Ele mesmo diz: eu e o Pai somos um. Mostra-nos o Pai, perguntou Tomé. Eu estou com você e você ainda não me conhece? Existe uma experiência tão incrível na palavra de Deus. Moisés queria ver Deus. Ele pediu para Deus: eu quero ver, e Deus disse a ele que era impossível para o homem ver a Deus. Mas o Senhor então disse que numa noite ele iria ver a sombra. E Moisés diz que ele viu como se fosse a sombra de um homem. E para mim, na minha leitura, era Jesus que passou ali. E Moisés pôde ver Jesus. Ele é a manifestação poderosa de Deus entre os homens. Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu aqui em Hebreus? Esse povo começou a achar que Jesus de fato não era Jesus, não era homem. Jesus era como se fosse um anjo. Vocês se lembram que teve um dos discípulos que falou: eu só vou acreditar que é Jesus se eu tocar lá? E ele foi lá e tocou, e ele disse o quê? Tu és mesmo o Cristo. O relato das Escrituras são fantásticos para nos dizer quão profundo e quão real é essa revelação de Jesus Cristo. Em toda a história da humanidade, não existe uma religião aonde o seu próprio Deus morre em sacrifício pelo outro. Na grande verdade, nas outras religiões, os deuses, eles pedem que as pessoas se sacrifiquem por ele. Jesus não. Ele diz para nós: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Traz o teu fardo pesado e troca comigo, que eu vou te dar um fardo leve. Sabe por que essa mensagem incomoda as pessoas? Sabe por que estão tentando desconstruir esta mensagem? Sabe por que estão se levantando tanto assim, querendo desconstruir até mesmo os valores da nossa sociedade? Tentando desconstruir os valores da família, tentando inverter a moralidade, tentando inverter os padrões, dizendo então que agora o certo não é mais o certo, que o certo é uma coisa que você está querendo dizer, que você está querendo impor, então por isso eles vão te chamar de fascista. Sabe por que eles estão fazendo esse processo de construção mental, de construção de retórica, de construção de fala? Porque eles descobriram que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é muito poderoso. Que uma família onde coloca Jesus Cristo, sabe que vai ter ali dentro da sua casa o Todo-Poderoso, e portanto não vai se derrubar aquela casa que está sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Não vai. Mas eles começam de maneira sutil, de maneira ardilosa, tentando desconstruir, tentando falar para você: você não precisa ir na igreja, não, agora nós vamos proibir de você ir na igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, os irmãos que estão vindo aqui hoje pela primeira vez, segunda vez, aqui não é um lugar mais tranquilo do que você ir em qualquer supermercado dessa cidade? Sim ou não? Não, fala com fé para quem está lá na casa assistir, sim ou não? Não é muito melhor estar aqui sentado do que em qualquer outro lugar? Fala, povo. Sim. O que Deus quer de nós
Esse texto fala para nós que Jesus não muda. Deus quer que eu e você não mudemos na nossa espiritualidade. Deus quer que eu e você sejamos o mesmo ontem, hoje e daqui para frente, as mesmas pessoas em Cristo Jesus, transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sabe por que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre? É porque essa mensagem, ela é poderosa, e você precisa entender que você tem uma mensagem poderosa, que a tua mensagem é mais poderosa do que qualquer decreto humano. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele será o mesmo. O autor de Hebreus está combatendo uma heresia que estava tentando se infiltrar no meio da igreja, tentando desconstruir Jesus Cristo. E é importante que eu e você entendamos isso hoje à noite. Entendamos que adoramos a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, o Cordeiro de Deus, o Salvador, aquele que hoje já está sentado à destra de Deus e que portanto já foi glorificado. E hoje o que nós vamos ver daqui para frente é que todo olho verá e todo joelho se dobrará ante ao nome de Jesus Cristo. E você está nesse processo de não mudar na sua fé, de não mudar nas suas convicções, de não mudar e não se alterar na sua espiritualidade com Jesus Cristo. Ele diz assim: nós temos um altar do qual não temos o direito de comer, mas o nosso sumo sacerdote leva sangue dos animais até o lugar santíssimo dos animais que são queimados fora do acampamento. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até lá, fora do acampamento, suportando a honra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Hoje pela manhã eu disse aqui, naquele texto de Atos capítulo 18, eu falei para os irmãos que a verdadeira mensagem do Evangelho é que Jesus Cristo é o Senhor. A verdadeira mensagem. E eu disse que hoje eu estaria agora à noite, tipo assim, encerrando a mensagem de manhã. Então, se você não veio de manhã, e talvez você não vai entender tudo que eu estou falando aqui à noite, você vai ter que entrar lá no nosso canal no YouTube e assistir a pregação de domingo de manhã, para que você possa entender com mais profundidade aquilo que nós estamos conversando aqui nessa noite. Porque eu estou tentando explicar para cada um de nós aqui que Jesus Cristo, Ele não mudou. Ele não vai mudar. Ele é imutável. Ele é sempre o mesmo. Ele é sempre o Filho de Deus. A promessa de Deus de que o mundo não se aniquilaria pelo ódio, pela enfermidade, pelas desgraças deste mundo, pela corrosão dos valores deste mundo. Deus disse: o meu filho, ele irá à existência, e o meu filho vai carregar
toda a dor, toda a lágrima, todo o pecado, todo o mal, e Ele vai morrer no lugar daqueles que são os pecadores, que somos nós, e Ele vai se entregar por amor de cada um de nós, para que nós possamos entender quão maravilhoso é Jesus Cristo, e que eu e você, então, não devemos mudar no nosso compromisso com Jesus Cristo. Não podemos aceitar que alterem a história, a palavra, a vida de Jesus. Eu e você não podemos falar que continuarmos dentro de um discurso religioso. Nós precisamos de fato mergulhar em conhecer a Jesus Cristo, em conhecer a obra de Cristo Jesus, de conhecer os nomes de Jesus, de conhecer a pessoa de Jesus, de conhecer o nosso Salvador, de entender as palavras que Ele diz: e tudo quanto pedirdes no meu nome, eu assim concederei. E entender quando Ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e o que me ama será amado do meu Pai, e eu me alegrarei, e eu andarei com Ele, e eu serei com Ele. Para de bater em outras portas, para de buscar em outros lugares, para de acreditar que a solução para a tua vida, para a tua família e para a tua história está em outro lugar que não seja em Jesus Cristo. Creia, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Feche os seus olhos. Ouça essa oração. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, que Ele os aperfeiçoe em todo bem, para fazerem a vontade dEle, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém, amém, amém. Tira de nós, Senhor, tira de nós, Senhor, tudo aquilo que vem diminuindo a nossa fé. Afasta de nós, Senhor, todo tipo de pensamento, coisas e pessoas que não têm interesse em te buscar mais profundamente, Senhor. E age em nós, produz em nós fome e sede da tua justiça. Que o Senhor opere em nós, que o Senhor gere em nós a verdadeira vida, a verdadeira transformação. Que teu Espírito Santo opere em nós o teu agir, o teu querer e o efetuar em nós. Que sejamos, ó Deus, teu povo, teus filhos, teus discípulos, em nome de Jesus. Amém.